vista cansada, né? O tremor, as dores em volta dos olhos, a dor de cabeça. Então, a gente respeitar esse olhar diferenciado, com intervalos. Por isso que a gente fala, a garrafinha do lado da mesa do computador é maravilhoso para você se hidratar, mas ela é ruim que você pouco levanta para ir na geladeira, no filtro, onde quer que você esteja. Então, esses intervalos de tempos em tempos, eles são muito importantes para a nossa proteção, né? Da nossa postura, da nossa coluna e dos nossos olhos também. Então, isso aqui é uma roda de conversa, é uma conversa sobre saúde. A qualquer momento a gente pode trocar, dar dicas e falar. A gente falou sobre questões ligadas a doenças. A gente falou da catarata, que acontece, né, com a progressão da idade, e o quanto é necessário a gente ficar atento. Então, vocês lembram de quanto em quanto tempo a gente tem que fazer uma visita no oftalmo? A gente conversou sobre isso semana passada, alguém lembra, não? Uma vez por ano? 6 a Isso, uma vez. uma vez por ano. A não ser que a gente tenha um problema como alguma doença diagnosticada como glaucoma, retinopatia diabética, e aí a gente tem intervalos menores. Alguns médicos pedem o retorno em 6 meses, dependendo de cada caso. A gente sempre conversa que existem as orientações gerais para o público em geral, né? Uma questão da gente trabalhar com detecção precoce de doenças. Então, a gente descobrir alguma alteração, algum problema de saúde bem no iniciozinho, que o tratamento fica mais fácil, e as pessoas que têm um diagnóstico que precisam acompanhar. Isso me preocupa um pouquinho, porque, por exemplo, no caso do glaucoma, que é a pressão alta intraocular, tem a questão do acompanhamento com os colírios, a aferição dessa pressão. E, às vezes, quando a gente fala de acompanhamento regular, a pessoa não anota a data do retorno, para de usar o colírio sem prestar atenção. Às vezes, ele é só por 3 meses. Chega pessoas para a gente para um outro atendimento de saúde, da fisioterapia, da nutrição. A pessoa está usando aquele colírio há 2 anos, ela não voltou no oftalmo. E, às vezes, era para diminuir, para aumentar, para suspender, de acordo com a reação que aquele colírio ia causar naquela pessoa. E quando você não retorna na data certa, você não está fazendo acompanhamento. As pessoas têm uma visão errada de que ela foi e ela, já fiz o melhor que eu podia fazer, mas não seguiu a regulamentação. Pode falar, Cristiano. O, Ô Dani, essa questão assim, do muito uso de colírio, eu ouvi falar, não sei se é isso mesmo, mas da desprendimento, acho que da retina, né? Escola a retina dos olhos, muito uso, é isso mesmo? De colírio? Depende, Cris, é como eu falei, para cada problema, para cada questão do olho, tem esse tempo. O que causa dano? Usar de forma errada, ou usar mais vezes do que foi prescrito, ou usar por mais tempo. Tem medicações que a gente tem que usar por pouco tempo, e as pessoas usam como se ela fosse de uso contínuo. Talvez por não perguntar, talvez por não entender que na dose errada qualquer medicamento pode virar um veneno, né? Pode virar uma agressão. Talvez por não refletir sobre isso, porque as pessoas têm uma tendência a achar que medicação é para o bem, é para o bem, é para o bem. É para o bem dentro da dose certa e do tempo estipulado. Mas não para sempre. Não que ele só vai proteger. Um remédio que eu não preciso, se eu começar a usar, eu vou ter só o efeito adverso dele, o efeito ruim, a intoxicação. Então, é muito importante que a gente tenha essa atenção. É muito comum a gente ver as pessoas. O médico passou um omeprazol enquanto eu estava tomando antibiótico, anti-inflamatório. A pessoa acha que o omeprazol protege o estômago, ela toma para o resto da vida. E não é real. Ele, por uso contínuo, sem prescrição médica, sem ser realmente indicado, ele vai te causar danos. É por aquele período. Assim como os colírios. Às vezes aumenta a dosagem, diminui a dosagem para um tempo. Você só vai saber disso se você for no médico e estiver fazendo um acompanhamento. Em relação
a retinopatia diabética que a gente conversou, ela está muito ligada, né, aos níveis de glicose. Então, se a pessoa não medir a glicose, não fizer atividade física, não tomar a medicação da diabetes certinho, ela não vai ter um bom controle, né? E pode encaminhar para uma cegueira definitiva, para uma perda visual. Então, não adianta só usar, é como usar, é prestar atenção em todas as orientações, né? A gente precisa ter isso em mente. Aproveitando isso, a gente vai falar também de conjuntivite. Quem aqui nunca teve uma conjuntivite, né? Ou viral, ou bacteriana. Então, é uma inflamação nos olhos. É importante que a gente não se automedique. Como eu falei, ela pode ser bacteriana, ela pode necessitar, pode ter uma bactéria ali de um antibiótico, de um colírio específico, e algumas pessoas acabam se prejudicando por utilizar algo que tem em casa e que não é recomendado. Pode falar, seu José. Você falando aí na conjuntivite, né, eu estava lembrando aqui, né, quantas vezes que a gente colocava leite de peito no olho para poder melhorar. Entendeu? E assim, acordava com o olho colado, com os olhos colados e pingava leite de peito, ele descolava e vamos que vamos, entendeu? Era a medicação inicial, era o que tinha no momento. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque assim, é algo perecível, né, que faz acúmulo de bactérias e que às vezes é uma conjuntivite viral, né, é algo alérgico que você tirou aquela exposição. Às vezes a pessoa tem alergia até a uma marca de protetor solar, no caso dos homens, no caso das mulheres, alguma maquiagem que utilizou perto dos olhos. Então, descobrir o que causou aquilo. Se for viral, vai passar em poucos dias, né? O médico vai fazer, pelos sinais e sintomas, ele vai perceber. Se for químico, por causa de uma maquiagem, ou um protetor solar, ou um hidratante específico, né? Algo que usou perto dos olhos. Retirando aquilo, a alergia vai reduzir. Talvez precise de um antialérgico ou não, mas é importante que a gente tome muito cuidado. A gente sabe o quanto os olhos são sensíveis, né? O quanto a gente é possível agredir. Entrando nessa seara, tem as questões químicas, né? Um produto de limpeza é algo que pode acontecer. Uma queimadura no fogão, não sei se alguém aqui já passou por algum acidente ligado aos olhos, se tem alguma experiência. Eu tenho uma experiência importante que eu acho que eu vou trazer um exemplo bacana para vocês, para a gente saber quando acontecer isso conosco ou com alguém da nossa família. Mas alguém tem alguma experiência em acidente doméstico em relação aos olhos? Alguém já passou por isso? Ou não? Uma queimadura, um produto, algo na cozinha? Acho que não. Ninguém levantou a mãozinha? Na cozinha não, Dani, mas eu já passei na empresa onde eu trabalhei antes, né? Ah, Eu estava sem o óculos de proteção, foi imprudência minha, sem a IPI, né? E fui mexer uma máquina lá que fazia a limpeza de materiais, aí tinha uma escova de aço e voou, saiu aquele pelo, o aço, né? Aquela pontinha da escova de aço, saiu e voou, voou no meu olho e ficou fixo no olho, né? Como se fosse uma flecha, sabe? Aí eu tive que tirar e correr no médico, né? Para poder ver, né? Essa questão. Até por isso que eu fiquei com essa sequela daquele mosquitinho que os médicos falam, né? Que é um mosquitinho, parece que a gente tá vendo um mosquito voando, aqueles mosquitinhos voando, né? Aí fiquei com essa sequela nos olhos. obrigada pelo seu exemplo, Cris. Então, essa questão até do tirar, já vou deixar você falar, Felipe. Essa questão do tirar é bem complicado, porque deixa eu explicar uma coisa para vocês. Por exemplo, qualquer acidente perfurante, ou nos olhos ou em outra parte do corpo, como tirar? Às vezes uma lança, às vezes uma farpa. Então, assim, se você forçar para um lado, para o outro, mexer, você pode aumentar o problema e ficar com uma sequela. Então, no caso de algo que entrou, até o mesmo tirar, é no serviço de saúde, no serviço de emergência. Então, às vezes,
algo que entra tanto no nosso corpo quanto nos nossos olhos, o como tirar. Se vai ser de forma úmida, com alguma substância, a pessoa vai estar com luva, estéril para tirar, para não causar ainda mais problema. Então, o fato de, às vezes, o desespero do acidente, por que a gente está falando isso? Porque isso acontece de forma imprevista, a gente não pensa. Na hora de uma emergência, a gente pode sair fazendo e piorar as coisas. Um dano que era para não existir ou para ser muito menor, acaba tendo uma sequela porque a gente não tinha informação e agiu de forma muito intempestiva. Então, no caso do que o Cris falou, uma farpa no olho, a gente não é para tirar. Não é para tirar, é para a gente ir para um serviço de emergência, tá? Se for algo químico, lavar com água abundante, se não for algo mecânico, né? Uma farpa, uma madeira, algo que está dentro. Se for algo químico, um produto de limpeza, algo que você pode só lavar com água abundante e procurar um serviço de emergência. É importante, parece uma coisa impossível da gente pensar nisso, mas a gente tem algumas noções de local de referência para atendimento. Por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, o que é referência no Sistema Único de Saúde? É um hospital. É o Souza Aguiar, no centro do Rio, tem emergência oftalmológica. Então, se eu for para um outro hospital, eles vão estabilizar e vão me levar para lá. Mas eu saber que existe uma referência para isso, para a saúde dos olhos. No particular, a gente também tem pelo plano, onde tem emergência oftalmológica 24 horas. Esse registro, seja no e-mail, seja na sua agenda, se você é mais tradicional, mas da onde procurar essa emergência é importante, porque quando as coisas acontecem, elas acontecem assim. Então, é importante a gente não tirar. Entrou alguma coisa, não ficar cutucando para tirar, porque a gente vai se machucar. E aí pode acontecer o que o Cris falou, uma sequela permanente. E quando um profissional da área da saúde especializado, o médico, ele vai mexer, ele vai fazer da maneira mais correta para diminuir a chance de sequela. Então, o exemplo do Cris foi muito, muito importante. Felipe, pode falar. Bom dia, gente, tudo bom? Eu tive não chegou a ser um acidente assim, mas é até algo que já deixa como uma recomendação para o pessoal que também utiliza lente de contato e tal. Eu tive uma questão, porque eu tenho uma hamburgueria, e eu, na época, eu ficava na chapa, e aí eu inventei de usar a lente de contato, porque a lente do óculos engordura muito e tal, então às vezes ficava ruim. Porém, com a questão da alta temperatura, essa lente ela começou a ressecar muito, e aí criou uma inflamação no meu olho, por conta da falta de lubrificação, e o calor ressecou ela, a ponto de chegar no dia que eu fui tirar, que estava muito incomodado, ela quase que praticamente colou na minha retina, então deu até um trabalho para sair. Mas então fica uma dica também, alta temperatura e lente de contato, acho que não combina muito bem. Excelente, Felipe, muito bom mesmo. E aí, Felipe, nesses casos aí, por exemplo, forçar para retirar, às vezes você não está conseguindo, e o fato de forçar muito esse ressecamento, você pode causar uma ferida mesmo. Os olhos também ferem. Então, às vezes, aderiu muito, ressecou muito, a pessoa trabalhou muitas horas na chapa, ela vai precisar ir numa emergência oftalmológica para conseguir retirar essa lente. Então, o ideal é realmente evitar sempre que a gente puder, mas como você também não sabia dessa questão do ressecamento, é importante que a gente saiba que, às vezes, tentar resolver sozinho vai causar mais problema do que realmente auxiliar. Então, realmente, lente de contato e altas temperaturas não combinam. Não combina se a gente não tem uma jornada de descanso, de autocuidado, de ter tempo de cuidar dessa lente de contato, né? De colocar ela para ficar hidratada quando ela não estiver nos olhos, que a gente estiver dormindo. A validade da lente, se ela é descartável ou se ela é uma lente igual ao óculos, que a gente pode usar por um tempo determinado. Mas é por quanto tempo? É 1 ano? É 6 meses? Com que cuidados? Com que produtos que ela tem que ficar de molho para higienização? Né? Então, é importante que, se a gente vai usar uma lente de contato, que é uma ótima maneira de correção, né, dos erros de refração,
que a gente vai falar, é importante que a gente cuide dela direito, para que a gente não cause uma infecção nos olhos aí, um dano maior. Sua contribuição também foi espetacular, Felipe. Muito obrigada. Então, em caso de acidente, gente, o importante é a gente pensar nisso. Primeiro, não tirar nada que entrou. Uma coisa que causa dano nos olhos, e os alérgicos fazem muito, é esfregar os olhos. Ou quando você está muito cansado, né? Ou quando você está com crise de rinite, sinusite, algo que pegue os seios da face, as questões respiratórias. Então, aí eu vejo muita gente esfregando muito os olhos, como se fosse um hábito. A pessoa fala, mas eu sempre fiz. Olha, isso causa dano. Isso realmente vai causando microlesões. Então, esse hábito de esfregar os olhos não é bacana. Eu estou com muito sono, eu preciso continuar fazendo a minha atividade, seja estudando para uma prova, seja lendo alguma coisa ligada ao trabalho, eu preciso lavar o meu rosto, né? Eu vou, lavo com água fresca na pia, refresco o meu rosto, fecho os olhos, lavo o meu rosto. Posso usar um colírio que lubrifica, né? Esses de lágrima artificial, que não tem contraindicação, mas eu não posso ficar esfregando os olhos para me manter acordado. Então, é um hábito que parece muito inocente, mas que não é, tá? Que vai causando microlesões, sim, nos olhos. E em caso de emergência, o que eu falei, procurar um serviço. Às vezes a gente não imagina, às vezes a gente acha que é só um produto químico. Então, a gente está sujeito a uma queimadura quando a gente utiliza, né, vai preparar um alimento na altura dos olhos, espirrar um óleo quente ou qualquer outro alimento, fazendo um macarrão à água quente fervendo. Então, é um produto químico de limpeza. Quando a gente vai limpar algo, uma janela, você está olhando para cima, a chance é muito maior quando você vai passar qualquer produto no alto e aquilo cair nos seus olhos, é muito grande, espirrar. Um produto de limpeza, estourar no chão e subir uma quantidade em direção aos nossos olhos. Então, água sanitária, cloro, né? Qualquer produto, um desinfetante. Às vezes ele cai da sua mão, um acidente, trazendo compras para casa. É importante lavar com água e abundância e procurar, sim, um serviço de saúde, tá? Em caso da irritação, da dor, do sintoma, continuar permanente. Se for uma pequenininha quantidade, você lavar e não tiver mais nenhum outro sintoma, a gente precisa entender em relação à gravidade. Mas está incomodando, não deixa para depois. Assim que acontece uma queimadura, um acidente, ele fica muito mais fácil de resolver do que quando a gente acaba protelando isso, tá? Pode falar, Wesley. Só para contribuir que o contato desses produtos químicos de limpeza indiretamente também afetam, porque já aconteceu, tipo assim, de lavar o banheiro e sair fazendo aquelas misturas doidas, sair tacando tudo quanto é produto lá no banheiro, né? E como é um ambiente mais fechado, acaba intoxicando as vistas da gente, começa a ficar vermelho, dificuldade até para abrir os olhos. Perfeito, Ângelo. Então, esse contato com produtos químicos também altera a visão. Então, o Cris falou ali que ele não usou o EPI nesse trabalho dele, que aconteceu o acidente lá. É importante a gente entender isso, né? Que tudo que se mantém em contato com a nossa respiração, com os nossos olhos, pode ser absorvido. Então, exagerar na quantidade de produto de limpeza também causa reações, pode causar essas reações. E a gente ficar atento em relação a isso, a essa agressão do meio com a saúde dos nossos olhos, que é isso que a gente está trazendo aqui. E tem os acidentes mecânicos também, gente. Às vezes é uma unhada, na hora que a pessoa vai pegar alguma coisa, algum acidente ligado a um acidente mecânico, que podem causar danos e que podem ser de forma involuntária, né? Às vezes você vai pegar uma criança no colo, mede errado e machuca os olhinhos. Então, tem casos de acidentes mais graves em relação a isso. E em algumas situações específicas, né? Durante uma crise de epilepsia, por exemplo, ou qualquer outra crise, a pessoa pode causar um dano, machucar o próprio olho, uma pessoa em surto, né? Uma pessoa que tem alguma alteração de comportamento. Então, a gente está atento a isso e
buscar uma emergência. Se a gente não tem uma emergência oftalmológica na nossa cidade, a gente passar por uma emergência comum, mas saber que a gente vai ser transferido para um lugar de referência, se aquela questão for um pouco mais grave. O que já aconteceu comigo, né, no meu seio familiar, por causa de uma epilepsia, onde houve um machucado bem profundo de um dos olhos da minha filha, e a gente precisou de exames muito específicos do olho, né, acompanhar aquela úlcera no olho por muito tempo por uma cicatrização. Então, acidentes acontecem e a gente precisa, mesmo numa hora de estresse tão elevado, a gente ter atitudes que não vão piorar a situação. Então, quando a gente está fazendo essa conversa aqui, essa conversa de saúde, é para que a gente tenha informações para que, se acontecer, quando acontecer com alguém, a gente possa agir de uma forma que reduza danos, não piore os danos. Então, a gente está trabalhando a redução de danos. Quando a gente reage a um acidente, a algo que a gente vai fazer, que acontece de forma imprevista, mas a gente diminui a chance daquilo piorar, né? O Cris falou disso, de entrar no olho, então, nunca puxar. Nunca tentar você tirar, porque você pode aumentar a ferida, aumentar a laceração. Assim como um objeto, às vezes, uma faca entra, um acidente de cozinha, caiu uma prateleira, aconteceu alguma coisa. Se a faca às vezes entrou num lugar muito sensível, e aí ela está ali estancando de alguma forma, apesar do acidente, do sangramento. Então, você ir até uma emergência com aquele objeto ali, porque na hora de tirar, vai precisar que seja feito um procedimento rápido, porque se você tira a hemorragia, ainda aumenta. Então, em casos de acidente doméstico, é muito importante, apesar do estresse elevado, do desespero que pode bater, a gente agir com calma, levar aquela pessoa, com aquele membro, com aquele local estável, até uma emergência, né? Chamar a ambulância, quando é o caso, mas se for uma coisa menor, se você vai levar essa pessoa em emergência sem retirar, seja a faca, seja uma farpa de madeira, seja o que for, porque às vezes quando você retira, você aumenta ainda a intensidade do sangramento. Então, eu acho que a informação nos protege de aumentar o problema. Tem alguém com a mãozinha levantada aí? Não. Então, em relação aos erros de refração... Oi, Maju! Em relação aos erros de refração, como a miopia, o estigmatismo, a hipermetropia, todos esses erros de refração, a gente pode utilizar os óculos, que são os óculos de correção, as lentes de contato, em alguns casos, como a miopia e o astigmatismo. Existem aí as questões ligadas à cirurgia, mas isso tudo a gente está falando com o acompanhamento regular do profissional, né? Das consultas de saúde. Mas é importante que a gente não utilize aqueles óculos que não foram feitos para a gente, como a gente falou na semana passada. Óculos de camelô, óculos de algum familiar, porque isso aumenta os danos à nossa visão. Pode falar, Fran. Bom dia, Dani. Bom dia, pessoal. Com relação, assim, à lubrificação, muitas vezes eu sinto, eu acredito que seja lubrificação, né? Um ardor muito forte nos olhos e fica muito avermelhado, entendeu? Não chega a inchar, não, mas fica muito avermelhado. É justamente por causa desse excesso de uso de telas ou não tem nada a ver? Então, Franco, o ideal é que você passe no oftalmologista para ver da onde está vindo isso, mas é muito comum, né? A gente precisa ir para ver se é só isso, ou se está ligado a algum outro processo. E aí você descobre precocemente um problema na sua visão e trata de uma forma mais leve. Mas o uso de telas, essa questão do ressecamento, é importante que a gente pisque de forma consciente, né? A gente está sentindo a visão mais seca, a gente está usando por muito tempo. Então, além de focar no outro lugar, a gente chama de piscar de forma consciente. Então, quando a gente fecha o olhinho, conta até 2, até 3 segundos, a gente está lubrificando. O olho é lubrificado em cada piscada. Se eu estou sentindo ele muito seco, então, quando eu pisco de forma consciente, eu estou lubrificando e protegendo. Mas
o uso desses colírios lubrificantes, que vende, os que são sem contraindicação. Você vai numa farmácia, colírio só para lubrificar. Eu posso utilizar quando eu estou em excesso de uso de telas e esforço, ou dirigir, que é algo que causa uma fadiga também, que a gente fala, visual. Dirigir por muito tempo. Mas, no caso da vista estar ficando mais vermelha, algum processo doloroso, a gente pode antecipar essa consulta aí com o oftalmo para avaliar. Se ele falar que é só do uso de tela, ele vai te passar esse colírio, mas se você não fizer os intervalos, né, se você não tiver o descanso um pouquinho da visão, você não vai melhorar dessa fadiga. Você pode até diminuir a sensação com os colírios, né, com o colírio de lubrificação, mas você precisa do tempozinho de descanso, do focar em outra coisa, para não exceder esse tempo. A fadiga ela já começa com 4 horas de uso. 4 horas de uso contínuo, você já começa a apresentar sinais de fadiga. Então, por isso que a pessoa tem o período da manhã e o período do almoço. Aí no período do almoço, ali, aquele intervalo, ele não fica olhando a tela. Porque às vezes a pessoa descansa do trabalho, mas ele Vai pega pro o celular celular, né? olhando o Instagram, rede social. Naquele intervalo. É muito comum isso. Você está passando por um comércio, por um shopping, aí você vê as pessoas na hora do almoço, tá fazendo um uso de tela ali. Então, assim, se você está fazendo isso, visitando rede social, seus e-mails pessoais, você não está descansando seus olhos. Você está causando ainda mais fadiga, né? Uma coisa que é importante a gente falar é em relação à alimentação. Alimentação e visão, e a saúde da visão está muito ligada. Então, o déficit de vitamina, né, vitamina A, vitamina B, vitamina D, e agora tem vários estudos falando da vitamina C. Então, a baixa de vitaminas aumenta os problemas visuais. Então, aumenta a sensação de vista cansada, aumenta o embaçamento da visão. Então, quando eu estou com alguma hipovitaminose, então, a baixa de vitaminas no meu sangue, eu tenho sintomas visuais também, a visão turva, a visão embaçada. Então, quando a gente fala que a alimentação é saudável, a gente buscando uma alimentação, né, com muitos recursos da natureza, fruta, legumes, verduras, proteínas e grãos, a gente se protege, que é o principal fator de risco para tudo, é a má alimentação, é um pilar da saúde a boa alimentação. Mas quando a gente está com uma alimentação desequilibrada, muito lanche, fast food, pouca fruta, legume e verdura, a gente também está acelerando o processo de degeneração da nossa visão. Então, todos os problemas que eram para a gente ter em idade mais avançada, a gente está trazendo. E quando a gente se alimenta bem, com muitos alimentos que protegem as folhas verdes escuras, o ovo, os peixes, as castanhas, castanha do Pará, castanha de caju, isso vai proteger a nossa visão. Quando a gente tem uma alimentação insuficiente do que a gente está falando de valor nutricional, a gente piora a qualidade da nossa visão. Então, assim, o embaçamento, os contornos podem estar ligados a uma baixa de vitamina. Então, quando a gente fala daquele check-up anual, de conversar com o médico e pedir não só as questões ligadas ao hemograma completo, à hemoglobina glicada, para a gente ver as questões ligadas à diabetes, a gente também precisa ver como estão as nossas vitaminas. Os hormônios são importantes, mas as vitaminas no nosso sangue. Porque a hipovitaminose, a baixa de vitamina, então se eu não estou comendo direito fruta, legume, verdura, proteínas, e as castanhas, eu vou estar com uma visão pior do que era para eu estar. Então, no mundo onde a gente às vezes come um lanche na rua com refrigerante ou com suco, faz um miojo em vez de jantar, isso tudo vai impactar também na sua visão, tá? E isso é fundamental que a gente saiba. Às vezes a gente está achando que o problema é um problema específico, como o uso excessivo de telas, mas é um problema associado. Eu também não estou me alimentando bem, eu também não estou cuidando de questões ligadas ao sono, por exemplo. A visão embaçada também, um dos fatores é o sono insuficiente, menor que 7 horas.
Então, o ideal para um adulto aí está em torno de 7 horas por noite. Se eu estou dormindo 3, 4, eu vou ter um prejuízo da minha visão, a visão mais embaçada. Alguém quer falar mais alguma coisa? A gente passou aí 2 minutinhos. Fala aí, Felipe. Não, é só uma dica também, que é com relação a algumas funções que a gente tem no nosso computador e que pode utilizar também para benefício. E no caso de quem já tem o Windows 10, 11 aí, ele tem a opção de luz noturna e a opção do modo escuro, que já ajuda bastante. Eu mesmo utilizo já há um tempo e já melhorou bastante essa questão desse cansaço nas vistas. Então, isso aí é uma funcionalidade que vem, né? Ela tira aquela incidência da luz azul e isso aí já dá uma relaxada na visão, já ajuda também no trabalho. Não digo para quem trabalha com a parte gráfica, é mais difícil, né? Porque precisa ter as cores ali e tal, mas no dia a dia, quem usa no escritório e tal, para uma leitura, é muito bom. Tanto no celular quanto no computador, eu já utilizo isso aí há um tempo já. Então, Felipe, eu vou te pedir um favor, para você botar um passo a passo, como que configura, como que entra e vai fazendo, e compartilhar com todo mundo. E a Letícia compartilhar comigo também, porque isso é uma prevenção. É muito importante que todo mundo tenha acesso a essa informação. Muito obrigada. Nada. Bom, gente, vamos abrir o microfone, vamos dar uma reação, palmas aí para essa manhã com saúde maravilhosa. Agradecer pela vida da Dani, se disponibilizar para trazer aqui para a gente esse assunto. Deus abençoe, Dani, grandemente a sua vida. Vamos tirar uma foto? Opa, acho que não. Vamos tirar uma fotinho. Tira a Dani aqui, gente. Peraí, Dani. Obrigada. Peraí, agora foi. Olha aí na câmera, Lu. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Mais uma. Uma coisa de... Ótimo, gente. Muito obrigada. Excelente dia para todo mundo. Dani, muito obrigada mais uma vez. Deus abençoe. Vamos para cima, Eu que gente. Bom agradeço. trabalho. Até semana que vem, gente. Bom dia, gente. Bom trabalho. Bom dia a Tchau, todos. tchau, gente. Bom Bom dia. trabalho aí para todos. Tchau, gente. Excelente dia a todos. Deus abençoe. Maravilhosa.